paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre nós estamos trabalhando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o domínio do mal sobre a terra. Eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você através dessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa no nosso canal, Janderson Nascimento, disponível para você. Você pode ter acesso, indicar para alguém, crescer, avançar e obedecer a palavra de Jesus, tá? Vamos então deixar de conversa, espero que essa aula edifique você e vamos para a aula de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos pré-adolescentes e nesse trimestre nós estamos estudando sobre escatologia. E o tema desse trimestre é a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Na aula de hoje, lição de número 8, vamos tratar sobre o domínio do mal sobre a terra nesse período da tribulação, tá? Lembra que a gente já estudou 2 lições atrás sobre o início da tribulação, a grande tribulação e agora nós vamos estudar sobre o domínio do mal nesse período. É importante a gente ter essa perspectiva bíblica também. Para iniciar bem, inicie por algumas bases bíblicas que a lição oferece para você. A primeira delas está em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 ao 18. Leia esse texto com os teus alunos. Leia também o que a Bíblia diz, que se localiza em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, no nosso canal Janderson Nascimento, tá? E toda sexta-feira eu encontro marcado com a classe dos pré-adolescentes e a gente está aqui postando com antecedência para você preparar o teu material e edificar vidas na Escola Bíblica Dominical com excelência, para a glória de Deus. Então, toda sexta, ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, em nome de Jesus. Vamos recordar o que estamos aprendendo sobre essa perspectiva escatológica. Em primeiro lugar, você precisa entender que a escatologia pentecostal é uma escatologia pré-tribulacionista. Isso quer dizer que a gente acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação. Então a igreja não vai estar na tribulação. A escatologia pentecostal também defende que nós somos pré-milenista. Isso quer dizer que a igreja, ela no milênio vai governar com Cristo e detalhe, essa igreja é arrebatada antes do milênio. Isso por quê? Porque tem muita gente que pensa, e claro, isso é visão hermenêutica escatológica, e a gente respeita isso. Pensa que a igreja vai ser arrebatada no meio do milênio, depois do milênio. Tem gente que pensa que a igreja vai passar pela tribulação, a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Então a gente precisa ser muito claro. Nós precisamos deixar claro que nós já acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação e antes do milênio. Pega isso e deixa Deus te usar. O que vai acontecer no período da tribulação? A gente já está estudando isso aqui com você durante essas 2 últimas aulas. O período da tribulação é um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio. O primeiro período é o início da tribulação, conhecido como o período da falsa paz. O segundo período é chamado de grande tribulação. A gente estuda como período da tribulação os 7 anos todo, tá? Mas essa grande tribulação é o período de grande tormenta aqui na Terra, como a gente estudou na aula passada. Hoje a gente vai estudar sobre esse movimento do governo do inimigo aqui na Terra. Com o anticristo, com o falso profeta, Satanás agindo de forma terrível sobre aqueles que ficaram aqui. Lembra que a igreja estará em glória com Jesus, desfrutando das bodas do Cordeiro, tá? Pega isso e deixa Deus te usar. Vamos agora para o primeiro ponto, que trata então sobre o seguinte assunto. Satanás domina sobre a terra. Então, no período da tribulação, recorda, Satanás ele vai governar sobre a terra. Ele vai governar de algumas formas. Primeiro, com a filosofia desse mundo, que é má e é direcionada por ele. Isso vai entrar, então, essa perspectiva sociológica e também filosófica desse mundo,
Uma filosofia que é contrária à palavra de Deus, que é contrária à visão que nós defendemos, que é contrária à família, que é contrária aos princípios bíblicos. Isso vai estar muito presente no período da tribulação, e se você observar, hoje em dia está tudo caminhando para isso. A verdade já não é aceita, mas a mentira passa a ser vista como verdade, especialmente em determinados governos comunistas. É importante a gente destacar isso aqui para você, só para você ter uma pincelada e observar isso também. É fundamental você observar essa perspectiva escatológica da ação de Satanás no período da tribulação. No período da tribulação, Satanás vai governar através do anticristo, que é o homem do mal possuído pelo inimigo, que então será um líder mundial que governará a terra. Junto com ele vem o falso profeta. E o falso profeta estabelece agora uma religião mundial nesse período histórico que vai acontecer aqui. Nós não vamos estar aqui, vamos estar com Cristo. O primeiro subtópico trata então sobre quem era Satanás. Quando você passa a estudar as Escrituras, você percebe que Deus criou todas as coisas e tudo que ele fez é bom. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Tudo que Deus fez depois da criação é bom. Um detalhe que você vai perceber também, a partir da análise bíblica, que Satanás, ele é o pai do pecado. Ele foi criado como anjo de luz, como ser perfeito, em obediência e adoração ao Senhor. Isso está em Isaías capítulo 14, versículos 12. E a Bíblia também confirma que ele, por usurpação, desejou agora tomar o lugar de Deus para si, ele sendo criatura. Por esse pecado, ele então foi expulso do céu, perdeu a sua afeição de anjo de luz e passou a ser o inimigo de toda e qualquer obra de Deus. Observe. Deus então estabelece um juízo sobre ele, depois que ele é expulso do céu. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9 confirma isso. E esse juízo se findará especialmente quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre na batalha final. Então você percebe que o inimigo das nossas almas, ele é inimigo de toda e qualquer obra de Deus. Ele é mau. Ele procura agora desvirtuar as pessoas do caminho do Senhor. Ele passa a ser contrário a tudo aquilo que vem de Deus. O segundo subtópico trata então sobre a ação de Satanás na terra. Como a Bíblia é clara em dizer que ele foi expulso do céu, a primeira ação dele foi estabelecer especialmente a corrupção através do pecado, enganando o primeiro casal. Gênesis capítulo 3 confirma isso. Confirma que o primeiro casal foi enganado pela antiga serpente, que é Satanás, e Apocalipse também dá essa fundamentação lá no capítulo 12. Ele engana o primeiro casal e agora o primeiro casal peca e se afasta do Senhor. Deus já tinha estabelecido a salvação e estabelece a salvação em Jesus. Porém, o inimigo das nossas almas, em sua ação, em todo tempo ele luta agora para desviar as pessoas da vontade de Cristo, desviar as pessoas da vontade de Deus, e ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém para poder tragar. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então você vê o Pedro alertando sobre isso. Ele está presente no nosso dia a dia, com o objetivo de acabar com a obra de Deus e acabar com a igreja de Deus e silenciar a palavra de Deus. Ele age preparando tudo para a sua chegada através do anticristo, no período da tribulação. O terceiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: os agentes do maligno. Quem são então os agentes do maligno? São os anjos caídos expulsos por Deus que se atrelaram ao inimigo na desobediência. Esses agentes do maligno agem procurando levar as pessoas para o caminho do mal, para se afastar da presença de Deus e ir para longe da salvação. No período da tribulação, quem são os agentes do maligno de forma corpórea, com carne e osso como eu e você? Quem são essas pessoas? É o próprio anticristo que se levanta como líder governante mundial e o falso profeta. É claro que esse falso profeta guia as pessoas, então, para essa visão de uma religião mundial sem Deus, mas uma religião que cultua ao anticristo.
E no período da tribulação isso vai acontecer e nós precisamos tomar muito cuidado a respeito disso para não estarmos aqui naquele período. É fundamental termos comunhão com Deus e termos uma visão em Cristo. Eu espero que essa aula te ajude. Leia também Apocalipse 13 que você vai compreender isso aqui. Avançando, vamos agora para o segundo ponto. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e para ela. E o segundo ponto trata sobre o anticristo governa. O capítulo 13 de Apocalipse alerta a gente, especialmente, sobre o governo do anticristo aqui no período da tribulação. Ele estabelece uma moeda mundial, um governo mundial, estabelece leis mundiais totalmente contrárias à palavra de Deus, com a sua ganância e distorcidas, então, com o objetivo de lucrar somente a ele, de trazer riqueza somente para ele, de adoração somente para ele. E isso é um perigo. O primeiro subtópico trata, então, nesse segundo ponto, sobre o seguinte argumento: ele se apresentará como um Deus. Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8, descreve para a gente que no período da tribulação o anticristo se levantará como um governante mundial, mas o seu objetivo é se apresentar como uma espécie de Deus. Ele vai se endeusar no período da tribulação. Se você ler capítulo 12 de Apocalipse e 13, você vai perceber isso. Qual é a confusão que ele quer causar? Afastar as pessoas que ficaram aqui de reconhecer Jesus como Salvador e o Messias. E nesse período também ele se levanta como um Deus para estabelecer uma falsa aliança com Israel. Porém, Israel rejeita essa falsa divindade do anticristo e isso gera uma grande perseguição do governo mundial contra Israel nesse período histórico. Então, qual é o objetivo de Satanás? Levantar alguém que afaste as pessoas de Cristo, afaste as pessoas da vontade de Deus e guie essas pessoas para o mal em obediência a ele. Isso é um perigo, tá? É importante você observar isso. O segundo subtópico trata sobre outro argumento. Ele implementará especialmente um sinal. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, você percebe que ele obrigará todo o mundo, todos aqueles que estiverem aqui, a terem consigo uma moeda mundial, uma religião mundial, uma adoração mundial, mas ele também vai colocar uma marca mundial. A Bíblia chama de marca da besta. A marca da besta se estabelecerá na mão direita ou como um símbolo na testa. A palavra marca da besta traz essa perspectiva também para o número 666. No sentido de entender, vamos explicar isso para você, sobre essa visão do homem no centro. O número 6 traz essa perspectiva humana. Então você precisa entender que será um sinal que ele estabelecerá. Existem muitas pessoas que pensam que será um chip, que será uma marca, que será uma leitura ótica. É claro que isso vai ser algo que vai acontecer naquele período, mas nós precisamos entender que tudo está caminhando para isso. Esse sinal que será colocado será então obrigatório para todos os habitantes que permanecerem aqui, com o objetivo então de estabelecer comércio mundial, de estabelecer então benefícios e identidades mundiais. Isso é um perigo e esse perigo será estabelecido no período da tribulação. E aquele que não tiver a marca será digno de morte. No período escatológico, isso está descrito lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 15. Avance então, vá para o terceiro subtópico que trata sobre o controle religioso. Apocalipse 13, 12 diz que o anticristo implementará então, através do falso profeta, uma religião mundial. Se você observar essa ideia de ecumenismo religioso que existe hoje, aponta também para esse caminho. Então, se você observar, você vai perceber que todas as religiões que ficarão aqui vão caminhar para essa adoração mundial ao anticristo, estabelecendo ele como um Deus. E esse período será um período terrível aqui na Terra. Porém, o Senhor agirá com justiça. No final desse período, nós vemos a vinda gloriosa de Jesus, que nós vamos estudar na aula que vem. Avance para o terceiro ponto, que trata agora sobre o seguinte argumento: a participação do falso profeta, ou a aparição do falso profeta nesse período. O falso profeta é citado então em Apocalipse 13, 11.
E ele vem, então, como um líder religioso, político religioso, com o objetivo de estabelecer a adoração somente ao anticristo e não a Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o falso profeta e a falsa religião. Em Apocalipse 13, do 11 ao 13, você vai perceber que o falso profeta é reconhecido como um monstro. Ele obrigará as pessoas a aceitarem essa religião no período. Então aquele que ficar aqui e dizer, olha, eu não aceito, será levado para a morte. E é isso que vai acontecer especialmente com os judeus. É isso que vai acontecer nesse período, porque eles vão rejeitar essa adoração ao anticristo. E então se levanta uma grande batalha, e nesse período histórico, quando essa batalha se levanta contra Israel, e quando Israel pensa que será destruído, o Senhor aparecerá em glória, junto com a sua igreja, e você vai estar lá. E junto com a igreja, o Senhor então derrotará o anticristo, o falso profeta, e Satanás será preso por 1000 anos, e aqui na terra será estabelecido então um grande livramento sobre Israel, que reconhecerá Jesus como Messias, e será estabelecido então o período do milênio. O segundo subtópico trata então sobre a falsa mensagem. Qual é a falsa mensagem do anticristo e do falso profeta? É uma mensagem que leva as pessoas para longe de Deus. Hoje em dia também existe a falsa mensagem, a mensagem que tem mentira, é uma mensagem que coloca o homem no centro, é uma mensagem que não tem adoração ao Senhor, é uma mensagem que massageia o ego. Isso também sinaliza o caminho para o anticristo, para o falso profeta. A nossa mensagem tem que ser bíblica, verdadeira, e apresentar a verdade do evangelho às pessoas que seguem a Jesus. O último subtópico da lição traz então sobre o seguinte argumento: que o falso profeta fará grandes sinais. Ele vai estabelecer grandes sinais, sinais com o poder de Satanás, com o poder do inimigo das nossas almas. Você pode ler Apocalipse capítulo 13, do 11 ao 15, que você vai perceber que ele fará sinais, falsos milagres, para atrair as pessoas, as multidões, em adoração então ao anticristo. Esse período será um período terrível. Deus então aparecerá em glória, restaurando e estabelecendo a salvação para Israel. Nós vamos estudar isso na aula que vem, e dando o livramento para o seu povo. Que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui, esperando em Cristo que o Senhor possa te edificar em sala de aula para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, deixa aí teu comentário, é muito importante para a gente, faça isso, tá? Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Instagram também, tira uma foto com os teus alunos. Eu quero mandar um abraço especial para os alunos de Roraima, toda semana estão aí marcando a gente. Eu fiquei feliz em ver aquela turma abençoada, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a professora também, assistindo a gente, os alunos com a revista da Escola Bíblica Dominical. Gente, Deus abençoe vocês. Isso alegra tanto o nosso coração. Olha, eu espero que o Senhor te abençoe. Toda sexta-feira a gente está aqui postando aula para você ao meio-dia. Não se esquece disso, e que Deus possa te edificar em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus, aceite a Jesus como teu Salvador. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Escreve aqui, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa de oração, coloca aí também. É o nosso prazer interceder por tua vida para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto: Escatologia, a doutrina das últimas coisas, do Severino Pedro da Silva. Vale muito a pena você ter esse material em mão para a tua edificação, entendendo especialmente sobre todos esses estudos que estamos realizando aqui com você. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre a segunda vinda de Jesus, a volta gloriosa de Jesus. Detalhe, essa segunda vinda é diferente do arrebatamento. O arrebatamento é só para a igreja, secreto, só os santos vão ver. Já a segunda vinda é Jesus aparecendo no céu, para todo olho ver, junto com a sua igreja, depois dos 7 anos de bodas do Cordeiro em adoração ao Senhor e período de tribulação aqui na terra. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD.
facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.